Olá, cara integrante, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a esse mini curso sobre o que é ciência de dados, né? Hoje eu quero falar um pouco do que é essa ciência, se isso é ciência, se isso é tecnologia, aonde eu posso aplicar isso no meu dia a dia, como eu posso trazer isso para dentro de projetos na Braskem e se familiarizar aí com todas essas palavras e todas essas coisas que nós ouvimos aí que é a profissão do momento, né? A tecnologia do momento. Então vamos aqui pincelar algumas coisas principais para deixar um pouco mais claro sobre como a gente pode fazer uso aí dessa ciência, né? Então vamos começar aqui falando sobre esse universo de tecnologias e palavras que você já deve ter ouvido. Imagino que você já deve ter ouvido falar sobre o que é Big Data, Machine Learning, Deep Learning, Business Intelligence, enfim, né? Existe um universo de palavras que na verdade quer dizer meio que a mesma coisa. Tudo aqui a gente pode considerar como ciência de dados. Se usa muitos esses termos em função de marketing, esse tipo de coisa, né? Mas tudo é ciência de dados. Porque basicamente a gente pode dizer o seguinte: ciência de dados não é o uso de uma ferramenta ou uso de uma metodologia que basta entregar na mão de uma pessoa, que essa pessoa vai usar essa ferramenta e fazer a sua mágica, né? Vai colocar ali alguns parâmetros e vai tirar uma resposta. Na verdade, ciência de dados ela é muito mais próxima de uma ciência do que simplesmente de uma tecnologia, porque existe um processo científico para se atingir alguma coisa. Então, quando a gente fala que é um processo científico e não um processo metodológico, que eu quero dizer assim, de uso de ferramentas, esse tipo de coisa, porque ela está muito mais ligada a um processo multidisciplinar que requer o conhecimento de algumas áreas para que a junção dessas áreas, da informação que você extrai de diversos tipos de áreas, daí sim você utilizar a ciência de dados para tirar algum resultado disso, né? Então existe uma fala muito interessante de um dos pais da ciência de dados, né, que é esse grande estatístico aí dos anos 80, que fala que a ciência de dados é uma área multidisciplinar, que a integração desses conhecimentos de métodos científicos e de algoritmos que sim vão trazer conhecimento, extrair conhecimento a partir de dados, né? E aí quando a gente fala sobre que isso é algo multidisciplinar, a gente refere-se a basicamente o seguinte: existem grandes áreas que a gente pode dizer, né? Áreas da matemática, áreas da ciência da computação, área de negócios, e a intersecção dessas áreas dá algumas especializações e conhecimento de determinados tipos de área. E quando a gente fala que nós juntamos todas essas áreas, nós podemos considerar que aí o meio, o núcleo disso tudo, daí sim seria a ciência de dados, né? Mas assim, você há de concordar comigo que não existe uma pessoa que entenda de todos esses conhecimentos, né? Muito provavelmente uma pessoa vai ter domínio ali um conhecimento sobre matemática, estatística, ou sobre computação, ou sobre os negócios, principalmente quando a gente fala aqui no cenário Braskem. Imagina a complexidade que é os negócios de uma planta industrial, né? Imagina essa pessoa conhecer de ciência da computação, de planta industrial, de análise de dados. Provavelmente isso não acontece. E isso é interessante da gente perceber que um cientista de dados não é necessariamente a pessoa que entende de tudo isso, mas a pessoa que consegue integrar todas essas áreas e todas essas pessoas, né, que são responsáveis por essas áreas, para daí extrair algum tipo de valor, extrair valor a partir de uma informação, né? Então quando a gente pensa assim, ok, mais ou menos entendi o que é essa ciência de dados, mas no meu dia a dia, como é que eu posso ver isso, né? Então a gente tem alguns use cases, alguns casos de uso que a gente pode observar. Um dos grandes que existe no mercado hoje é o assistente do Google. Então o assistente do Google é uma inteligência artificial, ou seja, uma inteligência simulada, né, por computação, que ela, a partir de comandos de voz que você dá para ela, ela compreende aquilo que você está dizendo e integra aquela sua informação com alguma outra coisa. Nesse caso aqui que a gente está vendo na imagem, a pessoa ali pede um carro, né, o Google, preciso de um carro. E essa inteligência artificial conversa com a inteligência artificial do Uber pedindo um carro para você. Então, imagina, você está dizendo para o seu celular, por exemplo, olha, eu preciso de um carro para ir da minha casa até a empresa. E ali, né, esse robô faz essas conexões e acha um resultado para você, né?
E a gente pode falar de alguns casos, por exemplo, assim, reconhecimento facial, né? A China hoje é um dos grandes principais desenvolvedores dessa tecnologia. Imagina que você está numa empresa, você está numa área que é restrita e você diga que só determinados tipos de pessoas podem acessar aquilo. Quando essa simulação, quando esse comportamento, esse algoritmo reconhece aquela face e diz, olha, essa pessoa não está apta para entrar nessa área, ou esse tipo de pessoa que devia estar usando esse tipo de capacete, esse tipo de EPI, em função do reconhecimento que ela faz do seu corpo, né? E aí, quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente pode avançar mais e imaginar o seguinte: hoje a GE, que é uma das grandes empresas que trabalha com ciência de dados, ela está desenvolvendo, no sistema de desenvolvimento, de que eles querem usar informações de saúde, do sistema público de saúde, do sistema de informações sobre pessoas da sua família, sobre pessoas da sua faixa etária, do seu, enfim, informações de pessoas similares a você, que desenvolveram alguns tipos de doenças para ele predizer anteriormente a você sentir qualquer tipo de sintoma de uma doença, dizer para você, olha, você tem uma tendência daqui 2 anos ter câncer. Olha, você provavelmente vai ter gripe se você não comer mais banana, vamos supor, né? Então, a ideia desse sistema que a AGE está desenvolvendo é buscar informações para logo adiante dizer para você que você tenha necessidade de tomar um determinado tipo de remédio ou procurar um médico para um determinado tipo de tratamento, né? E é claro, o caso mais conhecido são o uso da inteligência artificial para desenvolvimento de robôs, né? Você ali consegue desenvolver robôs que têm uma força maior que um ser humano para desenvolver um tipo de atividade de trabalho, ou para, enfim, né, para assistência, para N coisas que você pode imaginar. E quando a gente começa a falar nisso, olha só, a inteligência artificial, isso significa que daqui a pouco as máquinas vão estar governando o mundo e eu vou perder meu trabalho para as máquinas. Não, vamos com calma, né? Não é bem assim o cenário. Existem alguns desafios que a ciência de dados, a inteligência artificial, essa coisa toda, precisa avançar muito para conseguir a gente ir lá na frente, daqui muitos anos, começar a talvez ter essa preocupação. Porque hoje a gente está bem distante dessa preocupação, né? Existem alguns pain points, digamos assim, uns tipos de dificuldades que nós precisamos avançar, que hoje ainda é um grande problema, né? E a gente pode falar, por exemplo, assim, o custo de processamento da informação, né? Hoje em dia está bem mais barato do que há 20 anos atrás, mas ainda assim é algo que é muito caro de você processar essas diversas informações. Você começa a falar sobre o volume de dados, a qualidade de dados, né? Porque hoje, por exemplo, no caso cenário Braskem aqui que a gente está conversando, hoje algumas plantas industriais têm uma grande instrumentação para algum tipo de equipamento que é mais sensível, que é mais importante, que traz mais valor. Agora, outros equipamentos que a gente imaginava que, por exemplo, uma bomba industrial, que essa talvez não precisava ter uma instrumentação tão grande, e que hoje a gente pensa assim, puxa, se a gente tivesse instrumentado isso há algum tempo, talvez a gente conseguisse extrair alguma informação daqui, ali ou não. Enfim, alguns casos que eu estou imaginando aqui, né? Mas assim, a procura de desenvolver dados é uma preocupação bastante recente dos últimos tempos, né? Mas para mim, assim, entre todas essas dificuldades técnicas que a gente pode falar, o maior problema para mim é entender o comportamento humano, porque esse não há variável que vai dizer com certeza o que um ser humano vai fazer, né? Isso quer dizer o seguinte, digamos que você quer entender como uma pessoa vai se comportar. Eu posso dar alguns insights a partir de algumas análises, assim, olha, eu sei que a pessoa talvez tenha uma tendência a se comportar desse jeito. Mas não, eu não consigo dizer isso com uma precisão da mesma forma que eu diria de uma máquina, né? Porque o comportamento humano é muito difícil de predizer. Então você imagina que eu vou conseguir desenvolver um robô que vai substituir o ser humano. Não, a gente está bastante distante disso, porque hoje uma máquina já tem bastante dificuldade de processar algumas informações. Você imagina recriar o cérebro humano. Então, vamos com calma, estamos bastante distante dessa realidade, né? O que nós temos hoje é um cenário de ter muitos tipos de tecnologia para resolver diversos tipos de problemas diferentes, né? Quando a gente fala em ciência de dados, a gente fala sobre ciência, mas existe, claro, ferramentas e tecnologias que nos ajudam a desenvolver o processo científico.
Mas não existe um único caminho. Há inúmeras ferramentas e cada uma mais adequada para um tipo de problema, né? Então a pergunta mais clássica é, ok, tem diversos tipos de ferramentas, mas por onde eu inicio nessa trajetória, né? Eu preciso saber tudo isso, então eu nem vou iniciar isso aí porque parece muito difícil. Não, também não é por aí, né? A gente pode falar sobre ciência de dados e tentar categorizar isso em três áreas, que eu acho que fica mais fácil o entendimento, né? A gente pode começar dizendo que tudo que a gente está falando aqui é inteligência artificial. O que é inteligência artificial? É sempre que eu consigo replicar o comportamento humano para uma máquina. Então, nesse caso aqui da imagem, a gente está tendo um robozinho ali que está indo para o lado, para o outro, a partir de um comando que eu dou para esse robô. Então, ele sabe que quando eu ponho o botão para o lado, ele tem que andar para o lado. Quando eu boto o botão para cima, ele tem que andar para cima. Então, eu estou conseguindo replicar, por exemplo, o comportamento de um braço humano, alguma coisa desse tipo, através de comandos, né? Mas ele não aprende nada com isso. Ele faz o que eu disse para ele fazer. Então ele está replicando, mas ele não aprendeu alguma coisa com isso. Quando a gente fala em aprendizado de máquina, a gente está avançando uma outra área que seria o machine learning, né? Machine learning é o seguinte: eu digo para a máquina que ela deve ter um determinado tipo de comportamento, mas ela aprende a partir disso. Nesse caso da imagem, a gente tem um robô que ele precisa abrir a porta. Então ele está abrindo a porta. Ele tem ali uma pessoa que está tentando impedir ele de abrir a porta, mas ele precisa abrir a porta. Ele vai achar um jeito, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, que ele sabe que o objetivo final é abrir a porta, porque ele aprendeu o que é isso, né? Mas agora, se eu perguntar para esse robô o que é uma porta, o que é azul, o que é amarelo, ele não vai saber responder porque ele sabe que o único objetivo da vida dele é abrir uma porta, porque ele aprendeu isso, independente das dificuldades. Então, quando eu quero saber perguntas que vão além daquilo que eu instruí ele a fazer, ou seja, eu instruí ele a abrir a porta, ele descobriu meios sozinhos de como abrir a porta, mas ele está limitado a um cenário de parâmetros que eu disse para ele. Mas quando a gente fala sobre Deep Learning, a gente está indo um passo um pouco mais distante, né? A gente está dizendo que, ok, eu vou dizer para esse robô que ele pode aprender com alguns comandos que eu vou dar para ele inicial, mas a partir disso ele vai começar a aprender mais, ele vai conseguir saber fazer correlações. Aqui ele sabe que ele precisa abrir a porta. Agora, quando ele vê lá uma porta menorzinha, uma porta maior, uma porta giratória, um elevador, ele também tem que saber como agir. Ele precisa aprender com isso e encontrar os seus próprios meios que não necessariamente eu tenho ensinado. Assim como uma criança, vamos dizer assim, né? Você ensina para uma criança que ela deve falar ou pedir comida e a partir dali, com esses inputs, ela começa a aprender outros meios a partir de si próprio, né? Então, basicamente, assim, na prática, como funciona esse desenvolvimento de tecnologia e de inteligência artificial, de ciência de dados, né? Então, basicamente, o dia a dia aqui de um cientista de dados é através de um código de programação, ou seja, eu escrevo lá um código de programação, e isso vai ser replicado, vai ser o que vai acontecer disso nesse caso aqui que eu estou dando um exemplo, seria, eu quero descobrir o que é a imagem de um gato e o que é a imagem de um cachorro. Então vamos dizer que eu pego ali a primeira imagem, que é de um gato, e começo a dizer assim, jogo isso para dentro lá do meu algoritmo e digo assim, descobre para mim se isso aí é gato. Aí ele vai começar a fazer algumas análises. Olha, isso aqui, o nariz desse animal é um pouco desse formato, o olho é um pouco desse formato, o tipo de pelo é desse formato, o tipo de orelha é desse formato. Ah, então a partir dessas correlações eu consigo dizer que isso é um gato. Então, mais ou menos isso que é como funciona. Eu programo, jogo isso no meu algoritmo, ele faz as correlações para me dizer o que é uma resposta. Agora, como é que ele faz isso na prática, né? Como é que é esse algoritmo? Basicamente, ele funciona da seguinte forma. Eu dou alguns inputs, eu dou algumas informações iniciais, através de algumas correlações matemáticas, ou seja, ele não vai analisar exatamente o que é uma orelha, o que é um nariz, o que é um olho de um gato. Ele vai converter isso através de um cálculo matemático, alguns deles prontos, alguns deles a gente tem que desenvolver, ou seja, ele desenvolve aquilo, transforma aquilo, interpreta aquilo de uma forma matemática e faz um cálculo matemático e dá uma resposta. Essa resposta a gente pode colocar, parametrizar e escolher meios de dar uma melhor resposta, né? Refinar essa resposta para que ela seja mais precisa na nossa realidade, mas a prática é isso. Eu desenvolvo um algoritmo, dou os inputs para o meu algoritmo, né? Informação ali do que é a orelha do gato, o que é isso, aquilo. Ele desenvolve um
um cálculo matemático e dar uma resposta a partir disso. Mas assim, quando a gente fala em algoritmo, né, qual algoritmo que eu devo escolher? Acho que isso é um pouco daquele slide que a gente falava ali atrás, né? Qual tecnologia que eu devo escolher? Qual tipo de cálculo matemático eu devo resolver, que eu devo escolher para resolver um problema? Bom, isso depende, né? A gente tem esse esquemático aqui, esse fluxograma, que dá uma ideia, nos ajuda assim, a embasar um pouco, né? Ele sozinho não adianta, mas ele pelo menos é um cenário interessante para a gente ter uma visão geral, que é assim, ok, eu tenho mais ou menos do que 50 exemplos. Ah, eu tenho menos. Poxa, então talvez você não tenha dado o suficiente para a gente fazer uma análise, né, de ciência de dados. Ah, não, eu tenho mais. Ah, bacana, agora já começa a dar um caldo aqui, né? Esse tipo de informação que eu tenho, esse tipo de problema eu quero categorizar, eu quero quantificar, eu quero colocar um label nele, o que eu quero fazer? Ah, eu quero isso, quero aquilo. Então esse sheet aqui nos ajuda a ter uma visão geral de como a gente pode escolher um algoritmo a partir de um problema que a gente tem ou a partir de uma realidade que a gente tem, né? É claro que ele sozinho não adianta, né? Existem problemas que eu vou precisar desenvolver um algoritmo ou desenvolver uma solução matemática para aquilo, mas assim, problemas mais diários a gente consegue resolver daquele formato. Aqui a gente está falando mais ou menos como é o processo, né? Desde da aquisição de dados até o resultado final lá, né? A gente tem algumas grandes fases, a gente pode dizer assim. A gente tem a fase de análise, ou seja, eu recebi os meus dados, eu vou analisar. Esses dados são suficientes para responder uma pergunta? Por exemplo, eu recebi dados, no caso da bomba que eu falava ali atrás, na bomba industrial, eu recebi dados de vibração, mas eu quero saber a temperatura da minha bomba. Puxa, talvez eu não tenha dados para isso, né? Eu não tenho muito nem que analisar aqui, porque a informação que eu recebi não é suficiente para responder aquela pergunta. Então, o primeiro passo é analisar essa informação. O segundo passo é a limpeza desses dados, porque você nunca recebe dados que tenham todas as informações bonitinhas, né? Vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu recebi informações de uma bomba, de novo aqui, insistindo no exemplo, né? Recebi dados de uma bomba industrial. Ali eu tenho a temperatura em Celsius, ou depois eu tenho outra temperatura em Fahrenheit. Eu tenho que o fluxo é em quilos por segundo. Aí depois eu tenho outra variável que é em, vamos supor aqui, em outros tipos de formato, tipo de unidades. Então eu preciso padronizar isso, eu preciso saber, puxa, eu tenho dados que estão faltantes, como é que eu preencho essa informação? Puxa, será que essas 20 colunas de dados aqui, imagina um Excel, né? Essas 20 colunas aqui, eu preciso usar todas, de repente só as duas aqui, enfim, basicamente isso é a limpeza de dados, né? Quando a gente fala em feature engineering, é basicamente, ok, eu tenho todos os meus dados puros aqui, né, limpos, que estão aqui desse cenário, que é basicamente o cenário real lá da planta industrial, mas assim, como é que eu posso adicionar mais informações nisso? Por exemplo, eu tenho uma informação do que é temperatura e pressão. De repente, eu posso fazer um cálculo matemático e desenvolver uma outra feature a partir disso, né? Então, é desenvolver novas informações a partir das informações que nós temos, né? A parte do modelo é basicamente aquela parte que eu falava ali atrás, a escolha do modelo mais adequado para o tipo de problema que a gente tem. A outra fase seria a validação disso, ou seja, eu recebi esses dados, eu quero validar, depois que eu fiz o meu modelo, eu quero conversar com as pessoas que são as donas desse projeto, saber se, ok, o meu resultado é esse, faz sentido para você, isso aqui está de acordo com a realidade? Se caso não, a gente volta e começa refaz a análise, a limpeza e tudo mais, né? E aí a parte final que seria a decisão. Ok, eu tenho um algoritmo, vamos supor aqui, de predição de se eu devo ou não comprar mais nafta. Devo ou não comprar mais nafta? O meu algoritmo diz que sim. Ah, mas a realidade me diz que não. Ah, ok. Aí depois eu vou lá e digo, meu algoritmo está dizendo que sim, mas a realidade está dizendo que sim. Ah, como é que eu devo agir? Ah, de repente eu estou vendo assim que o meu algoritmo está cada vez mais se aproximando daquilo que é verdade. Então vai chegar uma hora que eu vou tomar a decisão. Devo escolher esse algoritmo aqui para conduzir o meu trabalho? Sim ou não? Então seria basicamente essas grandes áreas, né? Quando a gente fala nesse cenário,
existe, que eu falava sobre algumas ferramentas que a gente pode usar, existe um cenário enorme de tipos de ferramentas, né, de linguagem de programação, de onde eu vou processar meus dados, né, enfim. Hoje, a Braskem, falando aqui no cenário Braskem, a gente tem desenvolvido alguns algoritmos na linguagem Python, né? A gente entende que é uma das linguagens mais populares do mercado, então quando eu for procurar algum tipo de solução para um problema que eu tenho, muito provavelmente eu vou encontrar pessoas com o mesmo tipo de problema, nos fóruns, nessas comunidades, e também porque é uma linguagem que tem uma facilidade de aprendizado, né? Então você consegue, uma pessoa que nunca programou, você explica ali o que é mais ou menos Python, rapidinho a pessoa consegue sozinha entender o que é programação e como se desenvolver nessa área, né? É claro que a gente não utiliza somente Python, a gente usa outras linguagens, como Spark, como Scala, enfim, outras para volta à questão, né? Dependendo do meu tipo de problema, pode exigir um tipo de tecnologia muito específica. Mas, no geral, o cenário que a gente escolheu hoje é desenvolver projetos com Python. Mas, como eu dizia lá atrás, eu iniciei essa apresentação falando que não existe um projeto de ciência de dados feito somente pelo cientista de dados. O cientista de dados seja a pessoa, a gente pode dizer que será a pessoa responsável pelo desenvolvimento do algoritmo, né, da programação. Mas o conhecimento para se imputar dentro daquela informação, como, por exemplo, eu vou escolher quais variáveis devem ser mais adequadas para o meu modelo, isso quem tem o conhecimento é a pessoa que trabalha no negócio. Então você integrante que está ouvindo esse vídeo, é um dos principais sponsors desse projeto, né, dessa tecnologia. Juntamente com você, o cientista de dados vai sentar, entender, questionar, extrair a informação necessária, fazer o modelo, sentar com você de novo, discutir se aquele modelo faz sentido, se ajuda na sua realidade, se aquilo está ajudando no seu dia a dia a tomar uma decisão, se caso não, volta a resolver o problema. Ou seja, o cientista de dados é um pedacinho nessa pipeline de projetos que envolvem esse tipo de tecnologia, né? Então, basicamente, essa era o que eu queria falar hoje. Eu vou fazer só aqui um breve sumário do que a gente conversou, né? Então, basicamente, a gente disse foi: ciência de dados é ciência, né? É muito legal, é muito bacana, mas ela continua sendo uma ciência. Não existe uma mágica que, eu vou dar uma ferramenta na mão de uma pessoa, vou dar 2 semanas, ela tem que me trazer uma resposta. Não, é um projeto que depende de uma série de pessoas, inclusive pessoas que não podem não entender nada de programação, mas que entende de outras áreas que são importantes, né? Então é um projeto que integra e multidisciplinar. Isso você pode desenvolver ali por meios de programação, que é um meio, mas assim, o conhecimento do negócio é fundamental, né? Então, com isso eu quero dizer assim, não é simples de fazer um projeto como esse, pelo fato de envolver muitas pessoas, então tudo precisa ser feito aos poucos, né? Então a gente faz um primeiro modelo bem simples, depois a gente coloca mais informações, deixa ele um pouco mais complexo, e aí ao longo do tempo, né, se desenvolve um projeto que pode chegar a ficar bastante robusto e bastante complexo. Então, hoje aqui na Braskem, só falar sobre o cenário da Braskem hoje, nós temos alguns projetos que nós já estamos desenvolvendo com ciência de dados. A gente pode falar que temos aqui manutenção preditiva, temos quality control, que é controle de qualidade de polietileno, de polipropileno, né? A gente tem, enfim, nós temos alguns projetos que estamos desenvolvendo, né? Nós temos um time de cientistas de dados na Braskem, formado aqui pelo Gustavo, que fica em Pittsburgh, que é o gerente do time. Nós temos a Minmin, Yohal, o Alex, o Bruno, eu, aqui o Edson, e o Nicolas, que é um estagiário que também fica em Pittsburgh. Hoje no Brasil, nós temos aqui eu e o Bruno, que ficamos no escritório de São Paulo, e aí cada um de nós estamos aí desenvolvendo um tipo de projeto diferente, alguns de nós aí desenvolvendo 2 ou 3, né? E estamos aí nessa trajetória desde outubro de 2018, né? Que essa área foi formada e que nós temos esse grupo de cientistas de dados tentando desenvolver alguns projetos. E nós estamos aqui disponíveis para ajudar você a tirar dúvidas e pelo menos trazer ideias e discutir de forma que a gente possa implementar isso e
fazer com que o seu trabalho, o dia a dia do seu trabalho se torne mais rico e mais produtivo, né? Então é isso que eu queria conversar hoje. Eu vou ter mais algumas próximas conversas no futuro. Mas é isso, eu vou deixar o link para essa apresentação aqui no link. É isso, qualquer dúvida, por favor, entre em contato, tire suas dúvidas, não tenha medo de perguntar, eu gosto de falar. E é isso, um grande abraço, tchau.